quem falou isso para você tinha sido um cadáver. Agora pode ser que já faz alguns meses, a situação é meio complicada. Né? Sim, mas isso tem acontecido bastante. Basta ir numa danceteria, numa festa, e ver que tá todo mundo sempre com um copo, que raramente é de água, né? E aí todo mundo vira muito corajoso. Se você estiver conectado com a sua força interior, do feminino, que é presente tanto nos homens quanto nas mulheres, você não vai fazer isso, né? Então você está falando de uma coisa muito, muito importante, que é a questão da síndrome do Popeye, né? Ou seja, a síndrome do Popeye, quer dizer, você só enfrenta uma situação, o Popeye era assim, o Popeye só enfrentava uma situação depois que ele comia o espinafre. Não é aquele cachimbinho verde, não, que será aquele foi? Eu não entendi. Que foi? Cachimbinho verde. Tá. Não, o Popeye era isso, o Popeye só enfrentava o Brutus quando ele... Mas o que se diz? Sexta-feira é o dia da cerveja, sabadão todo mundo tem que sair. Feriado tem que viajar, a gente vive na sociedade daquilo que o sociólogo francês falou que é a sociedade do espetáculo, né? Então é pouco naturalidade tem sido vista atualmente, em todos os sentidos. Imagina isso nas relações. Eu sou uma pessoa que eu não sou e o outro não sei quem é. Então faz parte, quer dizer, ninguém se encontra, né? Ninguém faz parte do nosso show, então. O copo na mão faz parte do nosso show. Interessante. E aí entra, então, o fato desse curso que você dá sobre o feminino. O curso veio antes de eu descobrir tudo isso, né? Eu ficar prestando atenção. Isso mas ele auxilia no fato dessa descoberta dessas Uma das características do feminino é a interiorização. Se você precisa de tanto subterfúgio, você está mal conectado consigo mesmo. Ou lida muito mal com a sua sexualidade, né? Se sexo é uma coisa normal e natural, faz parte da vida, para que precisa de tanta subterfúgio, né? Não há necessidade disso. Agora, Sueli, como você vê o papel da igreja ao longo dessa mudança da feminilidade na mulher? Bom, o meu curso ele começa com uma pesquisa que eu fiz, que chegou lá num período chamado ginecolátrico. Nesse período existia a paz, a harmonia, né? O matriarcado, que alguns acreditam que existe, outros não. E a mulher exercia a sua sexualidade nesta época, que era uma época mais marcada pelo instinto, de uma forma assim, ela tinha vários parceiros porque o instinto que prevalecia. Quando os homens começaram a conquistar as terras, logicamente que eles não queriam dividir as suas terras conquistadas com sangue com outros filhos de outros homens. E a partir daí, o patriarcado começou a existir, ele tem 5.000 anos, é difícil se desligar dele totalmente. E a igreja, posteriormente, quando tira as deusas, né? A gente está vendo na época do retorno da deusa, meu livro de cabeceira, estabelece um Deus que era muito assustador. E para algumas religiões, a judaico-cristã principalmente, mulher era um bicho muito estranho, né? Como diz a Rita Lee, todo mês sangra. Então, para alguns teólogos, mulher não tem alma, mulher é uma coisa que tem que ficar guardada a 7 chaves, exatamente por causa dessa sexualidade. Não é exacerbada, mas sim natural. A sexualidade é muito feminina. A sexualidade é sagrada. Sagrado é tudo aquilo que cura é sagrado. Então isso é muito assustador. Então nada melhor que trancafiar. Existe... Como é que chama aquele negócio que se usava na antiguidade? Centro de castidade. Centro de castidade masculino? Não, só feminino. Porque uma mulher é capaz de ter vários orgasmos e um homem não. Então precisava se trancafiar as mulheres lá nos seus lindos castelos. E toda a religião judaico-cristã colaborou muito nessa linha. E até de um Deus muito temeroso. A fala da Deus é assim: podes, mas tomas cuidado. Porque a responsabilidade, a escolha é tua, né? E o Deus feito pela igreja, ele é muito do pecado, do não pode, do proibido, né? Um Deus muito assustador, da culpa. Tá aqui Isso é complicado, até em palestra, em empresa, eu nem falo isso, porque uma vez eu falei, uma participante achou que eu detestava homem, né? Como você fala isso? Eu falei, não, isso são dados históricos, eu fiz uma pesquisa, eu não falo de papagaio, eu fiz uma pesquisa em vários lugares. E ela ficou preocupada, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Você está falando de religião, e agora está falando dessa questão da força feminina. A gente tem nos últimos, talvez nos últimos 20 anos, a questão do crescimento muito, a gente vê, eu percebo muito isso de meninas ou de adolescentes e jovens
mais ou menos, meninas, principalmente meninas, a menina mesmo, da minha idade, à procura, por exemplo, da bruxaria, como uma espécie de caminho aí, parece, que pro feminino. É isso mesmo ou eu estou errado? Parece que a bruxaria ficou como uma espécie de espaço do feminino dentro desse mundo judaico-cristão, como você falou. Porque o que era a bruxa? A bruxa era uma mulher conectada com a natureza, como todas as mulheres são, né? Se elas estão conectadas com o seu feminino. Por isso que as bruxas eram queimadas. Então muita gente tem procurado esse espaço, mas eu acredito que seja totalmente desnecessário. Essa procura religiosa, é isso? Que não é uma religião, né? Uma coisa... Que ninguém sabe o que é. A bruxaria ficou muito distorcida, né? Ela foi muito distorcida. Você chegou ali bruxa era algo negativo, né? Uhum. Quando na verdade a bruxa era a que idolatrava a grande mãe. A grande mãe é a mãe natureza. De onde viemos e para onde voltamos. Né? Agora, você estava falando sobre aquele... Imagina aquele as pichações. Como é que é? As pichações, ó. Tá. Não, mas você estava falando daquele rapaz que precisava fazer tanta coisa para poder transar, cheirar, fumar, beber. Tem alguém que faz isso? E o Marvadão tá dizendo assim, eu já bebi muito, já fumei muito, já me droguei muito, hoje eu só faço sexo. Não é melhor, não é mais gostoso, não transcende do mesmo jeito, de uma forma, a grande viagem, que é a viagem mais curadora do que essa, né? Com certeza. Só tem uma outra coisa aqui, queria só fazer uma reclamação, porque o Guarujá SP, um abraço pro Guarujá SP, tá sempre com a gente aqui na UTV aqui em São Paulo, mas o Guarujá SP está dizendo aqui no nosso chat que com esse cenário atrás e o meu cavanhaque, eu tô parecendo Ferreira Neto. Eu queria dizer pro Guarujá SP que ele não apareça mais aqui na UTV, viu, Guarujá SP, depois dessa sua declaração do Ferreira Neto, ok? Nossa, não, mas ele resgatou uma lembrança, eu nem me lembrava mais do Ferreira Neto. Nem eu quero lembrar do Ferreira Neto, tá bom? Eu não lembro. Não lembro, Ferreira. Mas vamos lá, vamos continuar. Tá aqui o Marvadão dizendo, hoje a Igreja Católica interfere em tudo. Acho que sempre, viu, Marvadão? Sempre a Igreja Católica. Hoje interfere menos. É boa, interfere menos. Será que a Igreja Católica tem alguma coisa contra o sexo? Eu não sei se contra o sexo, mas contra as mulheres já teve numa época, hoje tem bem menos, se bem que não admite, não tem nenhuma padra, né? Por exemplo, padra, o movimento evangélico tem pastoras, né? A Igreja Católica não tem. Como confiar em um ser que sangra durante 5 dias seguidos e não morre? Ai, por favor. Mas você sabe que essa era a dúvida também dos homens no período ginecolátrico. E é exatamente por isso que eles consagravam, veneravam a mulher, né? O feminino, que naquele tempo tinha aquelas formas bem redondas. Grande Deus. Sério, você está me chamando de quê? De uma forma Sei. bem redonda, que é a forma do feminino. Sei. Nada contra os gordinhos. Claro, não. Tá. A forma redonda. Sei. Elas eram veneradas e elas sangravam. E essa história de sangrar realmente era um mistério para os homens da época também. Só que isso era motivo de veneração. Porque mulher tem muito a ver, o feminino tem muito a ver com o mistério. Mulher se desvela aos poucos, mulher se descobre aos poucos, né? Não é de uma vez, assim. Nenhum homem descobre uma mulher de uma vez. Claro, até porque uma mulher nunca é uma única entidade, né? São duas. São várias, mas muitas vezes a gente percebe que somos várias mulheres dentro de um corpo só. Você já percebeu isso em você? Com certeza. Você nota isso nas suas palestras? Porque você tem um desabrochar. E uma vez eu conheci um homem e ele falava, nossa, a minha mulher é tão fria comigo, né? Eu falei, o que você faz quando você chega em casa? Eu chego em casa, cumprimento, aquela história de boa noite, querida, todo mundo aprendeu em filme americano. Eu falei, experimenta um dia chegar e jogar ela na parede. Imagina, ela não vai gostar, ela vai adorar. Nunca se trata uma mulher de um jeito só. Mulher um dia gosta de beijinho leve, outro dia gosta de ser tratada como bife, né? Aí ele falou, eu não teria coragem de fazer isso. Eu falei, então lembra que é você que não tem coragem. Porque a santa fica em casa, pode falar palavrão aqui? Pode. E a puta fica na rua. Tenta ver a sua mulher como tudo isso. E por um acaso da natureza eu acabei conhecendo a mulher dele. A hora que eu olhei para a mulher dele, eu falei, nossa, a mulher tem um fogo.
mas ela está tão apagada graças a esse marido tão parado, né? Então os homens têm que lembrar que um homem que sabe ter a mulher, ele tem várias mulheres, não tem apenas uma, né? E a mulher, na primeira instância, uma das características é a dualidade. A mulher aqui dentro é uma coisa, aqui fora é uma coisa, e aqui dentro ela sempre está pensando numa forma de se relacionar com as pessoas e com o mundo. Por isso que as sociedades antigas elas eram pacíficas, porque a relação é o que mais importa para a mulher. Quando a mulher nega isso, ela está negando o seu lado feminino. Exatamente. O se relacionar, o conteúdo, ao dar a luz, não é luz do sol, é a luz da vela que clareia, mostra os caminhos. Isso são características do universo feminino. Quando eu falo universo feminino, quero deixar claro que o homem pode desenvolver, desde que ele desenvolva o que eu estou falando antes, que são essas duas belas vaginas aqui, que são as orelhas. Ouvir... Peraí. Você está querendo dizer que tem duas vaginas aqui? Vaginas, dois buraquinhos a serem penetrados por várias palavras. Sei. E a próxima que é essa aqui, que é o abrir, né? O caminho da vontade do coração. Mas peraí, isso aqui são duas vaginas, aqui é o quê? Eu fiquei com medo. Aqui é o afeto, aqui é o coração. Sei. O afeto, o coração. Mas se não desenvolve isso, não entende a mulher. Por isso que os homens sempre falam, não consigo entender mulher. Nem o pai ensina para um menino, para um filho, o que é uma mulher. Quem ensina é a mãe, né? Por isso que eu achei muito interessante o seu livro, que você fez uma interlocução do homem, do que um homem pensa, fala para uma mulher. O homem, ele se enxerga via espelho feminino. Se ele tem uma mulher em casa que fica, nossa, vagabundo, não sei o quê, você não presta para nada, ele começa a se enxergar dessa forma, né? Então ele fica broxado. Desculpa te interromper. Então tem que ter... Não, eu peço desculpa por te interromper. Eu tenho que ter também muitos cursos também para os homens. Quer dizer, nós também temos que ter esses cursos, não é isso? Para as duas vaginas. Isso mesmo. Seria fundamental, Mas eles não participam. Quando participam em empresas, quando eu dou palestra em empresa, quando tem garçom, fotógrafo, eles ficam ligados. Agora, fazer inscrição, quando eu dou curso aberto, sempre tem algum homem que me liga, nossa, adoraria fazer seu curso. Sempre no dia aparece um compromisso, uma coisa assim, que eles não podem fazer. E é uma pena, né? Foge como se fosse o Diabo da Cruz. O Diabo da Cruz. Eu acho que é muito mais difícil para o homem ele se expor em público, né? Principalmente sobre as questões íntimas, sobre sexualidade, sobre afeto. Quer dizer, falar de sexo para o homem é até muito mais fácil, mas quando é para falar sobre afetividade é muito mais difícil. Então, quando eu acho que eu só consegui realmente ter essa oportunidade porque estávamos sozinhos. Porque se eu tivesse que ter aquela conversa com um homem, com cada um deles, em grupo, aquilo não aconteceria. Jamais, jamais. Eles não se expõem dessa maneira. Diz que um homem, né, só se expõe para uma mulher e passa a amar essa mulher quando ele explora, ele fala da sua própria dor, né? As dores, todos nós temos lados destruídos e tem alguém sempre para ajudar a nos reconstruir. E os homens só falam da sua dor para a mulher que eles amam. Isso demora muito tempo. Muito tempo. Imagina alguém que conhece alguém na balada, na night, e tô nem aí, claro. Embora, e tudo bem. Claro. Perdeu a chance de se conhecer, azar teu. Claro. Olha aqui, a gente vai para o rápido intervalo, mas aqui continuam as declarações do nosso chat aqui, dos rapazes em relação às mulheres, e tem uma aqui que eu vou dizer antes da gente ir para o intervalo, do IOJP. Ah, que horror! Eu sei que você ia reclamar, mas eu vou dizer. Mulher é igual chiclete, você mastiga, chupa, cospe, pisa em cima e ela ainda gruda no pé. A gente vai pro intervalo e já volta, até já. Como é que é verdade? Vocês não sabem o intervalo que foi aqui com essas duas mocinhas ao meu lado. Vocês não sabem a força do feminismo dessas duas aqui. Entendeu? Falando aqui, descendo o pau nos homens aqui. Não foi verdade. Isso não é verdade. Sim, nós não estávamos descendo o pau nos homens, até porque não temos pau para fazer que isso. Isso, Maria Alice? Mas é verdade, é verdade. Desse, você está sendo injusto. Não, nós estávamos falando de outras coisas. Não, eu sei que não pode falar aqui à frente da... Bom, enfim, vamos lá. Vamos dar boa noite para você que ligou aí na TVA agora. Está no ar o Sexual daqui pela UTV. Lembrando que você pode participar, você acessa a UTV pela internet, pelo www.alltv.com.br. Você se cadastra no nosso chat,
faz suas perguntas, suas indagações aqui para a nossa entrevistada, a psicóloga Sueli Pavan, que tem um curso sobre a força do universo feminino, tá aqui conversando com a gente aqui no Sexo Falado nessa noite. E, pessoal, aqui, vamos dar boa noite, pessoal, com a gente, tá com a gente no nosso chat aqui. Eu quero falar, o Uai tá dizendo assim, que ainda vai arrumar um tempinho pra vir bater um papo aqui com a gente. Ao vivo. E que nós vamos conhecer um homem que topa esse papo sobre sexo e afetividade sem nenhuma restrição. Uau. Ai, vem pra cá então, poxa vida. Vem pra caixa, vem pra caixa. Mas eu quero saber, mas olha só, ele falou ao vivo, né? É isso mesmo? Quero ver. Ao vivo. Quero ver. Ele vai vir direto do Rio de Janeiro para conversar com a gente sobre sexo aqui no sábado à noite. Vamos estar esperando você aqui, hein? Então tá com a gente aí, ó, Malandro 171, o Tatu 0010, o Iop JP também tá aqui com a gente, a Juliana, o Bozo Maníaco, o Mike. Quem tá mais com a gente aí, o Maria Alice? Aqui tem gente demais. Agora, aí tem coisas muito interessantes. Mulherada de plantão, o Malandro 171. Mulherada de plantão, homens românticos e bonitos. Que sabem tratar uma mulher como ela merece, somos poucos. Aproveitem que estou aqui. Uau! Isso aí que merece uma frase. Olha, como é que ele chama? O Malandro 171. Isso quer dizer, com o nick de Malandro 171. Olha só. Eu posso falar uma frase para ele? Claro. Essa tá no meu curso. Momento romântico. Malandro 171, especialmente para você. Você e Joseph Campbell, que é um grande mitólogo, dizem o seguinte, ó. A mulher representa a vida. O homem representa o servo da vida. O homem não compreende a vida, exceto pela mulher. Eu sempre digo que mulher gosta de ser reverenciada, então continue fazendo isso, sem ser um 71, é lógico. O que está acontecendo aí? Não, a gente tá aqui falando algumas coisas e aí... Muito legal, muito legal. A frase. Reverência, isso. Reverência, lembra que na reverência a gente faz esse movimento aqui. Mas, Feli, eu acho que a reverência é um gesto que o homem também gosta. O homem também precisa ser reverenciado. Mas é um outro tipo de reverência. É através do estímulo, do acreditar do homem, de ser um espelho positivo para ele, coisa que as mulheres também não estão sendo, né? Exatamente. Elas tratam o homem de uma forma como se ele não servisse para nada, né? Um inútil. Não preciso de homem, é muito comum hoje. Eu não preciso de homem para nada. Eu sou bem sucedida, tenho dinheiro, eu tenho minha casa, eu tenho não sei o quê. Quando eu quero transar com alguém, eu transo, jogo no lixo e ponto final. E não é para isso, né? O homem é muito maior do que isso. Você sabe uma coisa que eu acho muito séria? É que nessa descartabilidade, tanto dos homens quanto das mulheres, nessa visão de descartabilidade, a gente não percebe o quanto nós acabamos nos separando, nós separamos forças. Com isso, nós ficamos enfraquecidos para lutar, por exemplo, por questões sociais, para lutar por questões... nós elegemos um governo e nós não fazemos com que as nossas prioridades, né, façam isso vir à tona. Em relação às prefeituras, em relação ao governo estadual, quer dizer, ninguém mais pensa nisso. Nós estamos tão preocupados com coisas de um universo tão pequeno, que as coisas maiores, macro, que poderiam mudar a nossa vida, por exemplo, melhorar o nível de emprego, porque melhorando o nível de emprego, as relações também melhoram. Os nossos filhos estão melhores, os nossos filhos se formam e têm um mercado de trabalho. Então, nisso ninguém pensa mais, porque nós estamos numa guerrinha infantil, estúpida, promovida por Claro, ao longo dos anos, né, nós temos motivos para ter esses problemas, mas hoje está na hora de mudar essa bola. Se você assistir o laboratório humano, que é o Big Brother Brasil, você vai ver que agora está começando uma guerra, né? Desde o começo, a guerra do sexo. Mulher tem que ganhar, homem tem que ganhar, a turma do boco. Quer dizer, a própria televisão tem mostrado alguma coisa de separatismo. Isso interessa a quem? É enfraquecedor, né? Você está enfraquecendo todas as relações. A base de relação humanitária é a relação entre o homem e a mulher. Senão o mundo não vai sobreviver mesmo. Nem vai sobreviver ninguém, não vai ter ninguém para contar essa história. Porque vai guerra, 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 e as pessoas não se unem mais. A primeira mão dada
entre um homem e uma mulher. Não adianta querer uma mão dada do mundo, isso é mentira. Interessante isso, essa colocação, a questão da irresponsabilidade a partir do casal. Muito interessante. Sim, claro. Sim. Por exemplo, se você quer sustentar... do meu curso, o grande motivo foi esse. Eu falei, como é que essa humanidade vai sobreviver? Eu comecei do mundo, ao contrário. Tanto é que eu comecei a divulgar no dia 11 de setembro. E eu estava divulgando, acho que eu estava contando para vocês isso lá atrás. E estava estourando uma guerra. E eu estava falando exatamente isso. Para sobreviver, esse universo feminino, que é o da totalidade, que pensa nas relações, ele tem que sobreviver também. Senão as relações entre homens e mulheres e o próprio mundo vai para o fumo. E aí estourou a guerra. Aí eu fui dar o curso, o pessoal perguntou se eu tinha algum convênio aí com Osama Bin Laden ou com o próprio Bush. Como é que eu sabia disso? Eu simplesmente usei a tal da força do universo feminino. Tinha alguma coisa errada acontecendo no mundo, né? Então a comunicação aqui, tá faltando comunicação entre os homens e as mulheres, é a conversa aqui, né? Mas é que tá uma comunicação interna aqui uma comunicação aqui no estúdio. Isso, vamos esclarecer. Não, mas não é com você não, é uma questão aqui que não tem problema. Pode continuar a falar o que você estava falando. Eu já falei. Já terminou. Osama Bin Laden, já terminou do Osama Bin Laden. Então, mas a questão, você já percebeu que a questão do poder, por exemplo, quando você entra nessa disputa de poder, guerra dos sexos e promove tudo isso, você já percebeu que isso serve para alimentar uma indústria de consumo? Claro. É para isso que serve. É tão Quanto lindo mais você vai no mercado, ver aqueles mocinhos, né, comprando coisas e mais caras, né? Porque tudo que é para solteiro, que é para single, é mais caro. E quando você divide as coisas, você divide inclusive despesas. Isso é muito conveniente. A leitura que a gente tem que fazer no mundo do espetáculo de hoje é assim: opa, isso está servindo, que as perguntas da ética, isso serve para quem? Para que estão querendo que eu seja isto, aquilo outro? Será que é por aí? É entrar e sair a todo momento. Senão você entra numa onda que você não sabe nem porquê. Dispenso os homens ou dispenso as mulheres e começo cada vez a consumir mais coisas, né? Exatamente. E mais remédios também. Claro. Que haja Prozac, um dos segmentos que mais cresce neste mundo, em todos os segmentos da economia, é o segmento do farmacêutico. Brasil se consome remédio para tudo, depressão. Por que hoje tem tantas doenças, câncer de colo de útero, e câncer de seio? Não é à toa, né? Os orientais, os acupunturistas já sabiam há séculos que doenças no seio têm a ver com tristezas do mundo feminino, é o feminino que chora. Por que tem tantas dessas doenças hoje e toda uma indústria que acaba promulgando esse tipo de coisa também, né? Então é conveniente, então a gente tem que começar a ficar mais esperto no bom sentido. Agora, é isso que eu te falo, por exemplo, nas tuas palestras, por exemplo, você tem a oportunidade de estar alertando as mulheres, porque o teu público é muito mais feminino. Sim. Você tem a oportunidade de estar alertando as mulheres sobre isso, porque se elas conseguem mudar essa maneira de pensar, e conseguem ter relações mais prazerosas, elas vão ter uma relação mais prazerosa consigo mesma. Sim. Depois com seus parceiros, depois com os filhos. A partir disso, sim, assim profissionais que mundo, né? Claro! É assim que é o pequeno mundo que muda o mundo. Não adianta você participar do movimento do ecossistema se você deixa as suas plantas em casa tudo seca, morrendo, né? É lindo ir lá, né? Olha que bonito. O Malandro 71 hoje tá realmente inspirado. Estou gostando muito das coisas que você está escrevendo. Não tem nada de um 71. Nada de um 71. Ele está dizendo o seguinte: tenho 3 preceitos em relação às mulheres. Primeiro, que a mulher é feita de um pedacinho de tudo aquilo de bom que Deus poderia criar de melhor. Segundo, que as lágrimas de uma mulher deveriam ser a vergonha de todos os homens do mundo. Bonito. Muito bonito. E ele completa aqui, ó. E terceiro é que amar uma mulher é como beber um licor muito raro e muito doce, portanto deve ser algo muito especial. Viu? Ele parece que segue o Tantra, né? O Tantra também é uma reverência à mulher. Você segue Exatamente. o Tantra 171? Aí, ó, 171. A pergunta aqui da Sueli Pavan, se você segue. Não é sexo tântrico, é a filosofia tântrica. A filosofia tantra venera o feminino, a alegria e a vida, né? Homenagem aí é o mês das mulheres, né? De vocês mulheres aí. Que, aliás, eu acho que hoje em dia já não faz mais muito sentido é muito bom, eu acho que ter o Dia Internacional da Mulher como lembrança
de um acontecimento que foi realmente muito triste, né? De 1800, né? 1800 e pouco. Quando aquelas mulheres morreram incendiadas, queimadas dentro da fábrica em Nova York, não é? Isso. Mas lutando pelos seus direitos, exatamente. Mas hoje, quer dizer, se hoje existe um Dia Internacional da Mulher, eu acho que deveria haver também o Dia Internacional do Homem. E o ideal é que fosse no mesmo dia, né? Para que nós pudéssemos nos encontrar. Devia ter o dia do conjunto. O dia do conjunto. O dia do totalidade, do centro, né? Do conjunto. Boa ideia. Vamos começar a fazer então Vamos começar a promover essa Tem dia campanha. de tudo, dia dos namorados, dia da amante, dia de não sei do que, mas não tem o dia do encontro, né? Sueli, você é uma pessoa, assim, pelo que nós estamos conversando até agora, eu percebo que você é uma mulher otimista. Ah, com certeza. Né? Você acredita que a gente vai conseguir chegar a ainda... Talvez meus netos, assim, tem 5.000 anos de patriarcado, depois esse regime. A gente começou a mudar faz muito pouco tempo, né? Teve uma ruptura que foi um movimento feminista, onde foi preciso igualar. Existe um movimento na linha ao contrário, senão não tem vida mais na Terra. É nisso que eu acredito. Eu acredito que tenha vida, eu quero que meu filho tenha filhos, tenha netos, bisnetos, para talvez eu não veja este encontro acontecendo, mas é nisso que eu acredito. Você sabe que ontem eu estava conversando com essas duas meninas, eu tenho uma prima que tem 25 anos e trouxe uma amiga, nós estávamos numa conversa. Então, você veja só o que acontece com mulheres que estão nessa faixa etária. Elas têm que estudar, normalmente elas estão terminando a faculdade, então elas terminam a faculdade, elas trabalham, ou estudam à noite, trabalham durante o dia, e isso numa rotina que dura 5 dias por semana, no mínimo, exceto as que trabalham também no final de semana. Elas chegam em casa normalmente 00:30, 1h da manhã. No dia seguinte elas estão de pé às 6:30 da manhã indo trabalhar. E isso todos os dias. Quando chega no sábado e domingo, a Débora falou assim para mim, ela falou, eu não consigo pensar em fazer coisas, por exemplo, ver pessoas, encontrar com amigos, porque eu estou extremamente cansada. Precisa dormir. E eu preciso descansar, né? E planejar a minha próxima semana. Ela falou, porque eu tinha perguntado para ela se elas sabiam quem era o atual ministro da Educação. Certo. Elas falaram assim, não tenho a menor ideia. Falei, vocês sabiam quem era o anterior, o Cristóvão Buarque? Não, também não sabíamos. Vocês têm alguma ideia? Vocês ouviram falar do porquê houve essa substituição no ministério? Não, também não. E aí nós começamos a perceber que assim, as pessoas pouco se dão conta do que acontece no país. Não dá tempo. Não dá tempo mais. Você ouve notícias, mas ao mesmo tempo você não percebe muito bem o que você está ouvindo. Não assimila, né? Não assimila. Algumas coisas você, por exemplo, grandes acontecimentos, tragédias, que são as que a gente assimila com mais facilidade, como o que aconteceu agora na Espanha, né? Então todo mundo fica sabendo, mas ninguém sabe exatamente o que houve, por quê. Não se aprofunda, né? Não se aprofunda. Não consegue se aprofundar e expandir o assunto. Atualmente a gente não se aprofunda em basicamente nada, né? Tem a história da era da informação. A era da informação tem a ver com uma característica do feminino que é o priorizar. Eu, de fato, não posso saber tudo, mas eu tenho que me aprofundar em algumas coisas. Às vezes não dá para ler um livro inteiro, eu tenho que ler as páginas que me interessam. Então, no mundo corrido que a gente vive, urbano principalmente, o priorizar, organizar e aprofundar. Não dá para saber de tudo mesmo. Não dá. Mas tem coisas que eu acho que nós deveríamos estar prestando mais atenção, porque são coisas que vão mudar o nosso cotidiano. Nosso país, né? O nosso país. Agora, eu queria fazer um comentário do Ar, que está dizendo assim, agora falando muito sério, aí está falando sério, hein? Essa opção das mulheres por se tornarem superficiais, por tratarem os homens como descartáveis, começam a ficar desesperadas ao se darem conta da solidão na multidão, do vazio que acompanha, e abriu para nós, homens, o direito de dizer não, obrigado. É isso mesmo. Perfeito. É isso mesmo. Esse é o preço, né? Que se tem abandonando a nossa essência. Esse é o troco. Tá aí. É o ser mulher, é uma coisa interessante. Eu tava assistindo... sede de alma. E aí começam as sedes, quando as mulheres têm sede de alma, elas entram num mundo perigoso, né? Se a gente lembrar da Jane Joplin, a mulher entrar em bebida, em droga, de uma forma muito perigosa, né? Entra no fundo.
O mundo caiu, como tinha aquela música de antigamente. Da Maísa. Da Maísa, né? Que também bebia muito. O mundo cai, se perdeu a conexão, ou porque é proibida de fazer aquilo que gosta, de ser diferente, de ser uma mulher, tem que ser um homem, ou por causa disso, ou por causa daquilo, por causa da mídia, complica, né? E o preço é exatamente isso, a solidão. Tem muita mulher sozinha hoje, né? Não é sozinha por causa de estatística do IBGE, não, que falam, que também é outra bobagem. Nossa, tem mais mulheres do que homens, e daí que tenha, né? Isso não impede o encontro das pessoas. Bom, o pessoal aqui tá respondendo já, tá aqui o Bozo Maníaco dizendo, é isso aí, Dia Internacional do Macho. Do macho, não é isso, é outra coisa. Até aqui o Maluno 71 respondendo a sua pergunta, ele está dizendo que com certeza ele segue o Tantra e também o sexo tântrico. Claro, com certeza ele segue. Por que ele chama 71, eu não sei. Tá aqui o pessoal também fazendo comentário, ó. Tá aqui o torcedor do Vitória, há muito tempo que eu entrava no nosso chat, está dizendo aqui, ó, tá fazendo aqui umas opiniões que, né, Maria Alice, aqui sobre a mulher, está dizendo aqui, até está falando diretamente com Maria Alice aqui, ó, para ele, mulher só serve para pôr a mão no bolso dos homens e catar dinheiro, subir no carro e depois ainda vão para casa reclamar com a mãe. O que é isso, torcedor do Vitória? Você está um pouco revoltado com as mocinhas? Depois está dizendo aqui... Algumas pesquisas que eu fiz, os homens, eles se veem, né? Eles acham que a mulher só tem interesse por eles financeiro. Teve um cara que ele falou, eu saio com um carrão, ele tinha um carro importado, e fui andar na rua, foi fácil. Eu trouxe uma menina, trouxe para casa, depois peguei outra, parará. Um dia eu saí com Fusca. Nenhuma mulher se interessou por mim. Então os homens se sentem sim, eles têm esse sentimento que as mulheres só se interessam pela parte financeira, né? O homem que anda de olho, tem um amigo que fala, ele é fotógrafo da noite. Então ele fala, se eu sou feio, pobre, não vou casar nunca, né? Eu sou para casar. Uma mulher quer casar comigo, eu sou feio e pobre, como é que eu faço? Mas é complicada essa questão, eu acho que é uma questão muito difícil. Porque a mulher gosta do poder, por isso que o meu curso chama a força do universo feminino, não o poder do universo, porque o poder é algo masculino. O poder, ele pode ser financeiro sim, pode ser um homem muito bonito, e pode ser um homem muito forte, né? Um artista. O Vinícius de Moraes era feio, não era um cara bonito, mas teve muitas mulheres, atraía as mulheres porque tinha música. O artista em si, ele agrada muito as mulheres. Ele pode ser um cafajeste, mas ele tem toda aquela aura de poder. Claro. Agora, nós estávamos falando sobre a questão do desemprego e aqui tem o torcedor do Vitória dizendo assim, esse desemprego está altíssimo hoje em dia por causa da mulher que está tomando os empregos dos pais de famílias. Eu acho que essa é uma questão muito complicada, difícil até de discutir, porque não deve ser só avaliada dessa forma. Primeiro porque não é verdade. Deve ser avaliada dessa forma, não é verdade. Claro, estatisticamente, poucas mulheres ainda estão no mercado de trabalho. Estatisticamente, mulher ganha menos que homem, acho que é 20%, e só 3% das mulheres têm cargos de executivas nas empresas. Então, essa história toda falada pela mídia, que as mulheres estão cada vez mais no espaço do mercado de trabalho, não sei de onde eles tiram esses dados. Tem muito homem nas empresas. Na minha opinião, até pensando no conceito de time, devia ser um time de 50%, 50%. Visão masculina e visão feminina. Se a gente precisa de pessoas criativas nas empresas, isso só é possível com os dois sexos presentes. Então isso não tem dado de realidade nenhum. Se tiver isso é chegado em pesquisa, se você tiver algum dado sobre isso, eu até agradeceria se você me enviasse. Eu acho que valeria a pena, tem no site do IBGE, tem uma pesquisa, tem várias pesquisas, aliás, sobre esses dados estatísticos. Então eu acho que antes da gente emitir uma opinião dessas, porque são essas opiniões que vão, de uma certa maneira, sendo disseminadas e vão contaminando outras pessoas que, por exemplo, também não têm a oportunidade de verificar essa informação a fundo, e isso vai colaborando para que a gente tenha uma guerra maior ainda entre sexos. Quer dizer, isso só nos afasta e nos tira o foco daquilo que a gente realmente tem que pensar e lutar, que são os nossos direitos, fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade mais forte e organizada. Então, olha, entra no site do IBGE,
E dá uma olhada lá, você vai ver várias pesquisas sobre o mercado de trabalho, sobre como as mulheres estão ocupando esse mercado. Tem outro dado, né? Hoje em dia, as famílias, elas mudaram. Tem muitas mulheres que sustentam família. Se não me falha a memória, 51% das mulheres do Recife são chefes de família. Quando a gente pensa em emprego, a gente está pensando em grandes empregos. Isso também não é real. O Brasil é marcado pela economia informal. Se a gente andar na rua, a gente vai ver como tem mulher vendendo sorvete, como tem mulher vendendo cachorro quente. Mulher é mais viradora, faz unha de manhã, de tarde passa roupa para fora. Então as mulheres, elas realmente se viram mais no trabalho. Não é na carteira assinada só, né? Então a economia informal tem bastante, sim. Mas para sustentar os filhos, né? A questão do desemprego... E até o marido, às vezes pai, a mãe, a gente voltando, né? A questão do desemprego é muito maior, não cabe dentro dessa ideia que o torcedor da Vitória falou. Essa questão do desemprego é uma questão mundial, não tem isso, o torcedor da Vitória. Acho que você está redondamente enganado, apesar de eu também ser redondo. Bom, vamos lá, tá aqui, ele continua dizendo aquela velha frase que a gente já disse aqui várias vezes, Maria, você já leu aqui várias vezes aqui no nosso chat, que como é que mulher gosta de dinheiro, quem gosta de homem é viado. Pude de mulher, e outras, tá cheio de mulher, não tá? Tá aí, tem umas que gostam de dinheiro, sim, as que só têm interesse no homem pelo dinheiro, pelo emprego leva um chute. Então procure outras mulheres. Foi isso que eu disse para esse cara no fórum da internet. Eu falei, desde você andar em busca de... Você tá indo nas danceterias, vai nos forrós, quem sabe você encontra outro tipo de mulher. Exatamente. Tu vai, quando enche o saco, exatamente, né? é Muda, verdade. começa a... Se a pessoa olha só para um lado, começa a olhar para o lado de cá, né? Seja criativo. O Carlinhos Multimar está dizendo assim, tá mais fácil arrumar emprego do que arrumar uma mulher para casar. E olha que o desemprego tá... As mulheres falam, pelo menos nos meus cursos, elas falam a mesma coisa. É difícil achar um homem legal que queira compromisso, né? O compromisso é o estar junto. E tá aqui, boa, exatamente. Tá aqui o torcedor do Vitória tá me dizendo, pô, o torcedor do Vitória tá com um problema mesmo, ali. O Vitória perdeu. Ele tá aqui com problema, porque ele tá aqui dizendo mulheres morram. O que é isso? O torcedor do Vitória tá com problema. O que é isso? Tá aqui também, ele tá complicado, o torcedor do Vitória, com essa questão aí das mulheres, em relação às mulheres. Ele também, acho que você precisa passar muitas formas, você precisa aconselhar mesmo o torcedor do Vitória em relação às mulheres. Ele tá Começa a observar outros tipos de mulheres, porque você tá com vontade que uma só morra, não são todas, então não generaliza. Quando você generaliza, todos os homens são iguais, você está perdendo um monte de gente legal, uma porção de cara legal. Quando um homem fala isso, que todas as mulheres morram, você está perdendo chance por aí, meu chapa. Dá uma olhada na boa, com delicadeza. Olha, olha, né? Olha, aqui tem um comentário. Abre as orelhas. Bota as vaginas essas orelhas, pra né? funcionar. As duas. Abre o coração e tira o óculos de derrota, né? Ok, olha, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo, para a segunda hora do Sexo Falado, e a gente volta então aqui com a entrevista com a psicóloga Sueli Pavão. Até já. Boa noite, 11 horas e 2 minutos, no ar, o Sexo Falado aqui pela UTV. Boa noite para você que nos acompanha pela internet, também pelo canal 12 da TVA, no ar, o Sexo Falado, até meia-noite. Hoje aqui a entrevista com a psicóloga Sueli Pavão, que tem um curso aí, A Força do Universo Feminino, está conversando com a gente sobre feminismo aqui, virou uma discussão aqui no nosso chat sobre essa questão das mulheres, dos homens, a questão do respeito, né? A questão do respeito. Uma coisa curiosa é o seguinte, que a gente não comentou no início do Sexo Falado, que é o seguinte, a Sueli Pavão assistia a gente pela internet, então ela é uma internauta que veio dar... Só psi. A psi, exatamente, ela é a psi do chat aqui da UTV, ou seja, uma internauta que veio dar entrevista pra gente. Então lembrando, você que está assistindo a gente, que de repente também é um especialista em comportamento e sexualidade, você pode também estar aqui no mesmo lugar onde está a Sueli Pavão, conversar com a gente sobre comportamento e sexualidade. Você pode enviar um e-mail pra gente, sexofalado@altv.com.br, sexofalado@altv.com.br, e você então pode ser entrevistado por mim e por essa moça bonita que está aqui do meu lado, que é a Maria Alice Guedes.
entendeu? 2 horas no sábado à noite, fazendo sexo com a gente aqui, de 10 à meia-noite. Olha que é um privilégio vir fazer sexo com a gente aqui, eu acho. Não achou, Sueli? Claro. Sexo verbal, não é estilo. Bom, a gente pode se aprofundar nessa questão. Você precisa conhecer, né? Carne se come cozida. Eu tô no meio dessas duas aqui. Vamos lá. Ó, uma coisa curiosa é o seguinte, é que quem está acompanhando a gente aqui também é uma outra internauta que também foi entrevistada pela gente, que é a doutora Silvia Julian. Está nos acompanhando aqui pelo nosso chat. Está aqui, ó. A S1000 está nos acompanhando aqui, ó. A S1000 está aqui com a gente no nosso chat. A doutora Silvia Julian. Olha que legal. Que foi entrevistada pela gente aqui no Sexo Falado. Está nos acompanhando. Um abraço, doutora Silvia. Uma médica. A médica, doutora exatamente. Silvia Julian. Um abraço para a doutora Silvia Julian, que esteve com a gente conversando. Continua acompanhando o programa aqui, continua acompanhando a AltV. E um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente no chat aí, ó. Tá o torcedor do Vitória. Olha, o Uai está fazendo um comentário que eu acho muito interessante. É assim, a mulher resolveu vencer a qualquer custo, inclusive usando a sedução sexual para conseguir vantagens. E depois reclamam que estão sendo usadas, que não encontram homens sinceros para ter um relacionamento sério. Ele acha que está faltando muita sinceridade por parte da mulher. Como é que você vê isso, Sueli? Bom, a conquista faz parte do universo masculino. A sedução faz parte do universo feminino. Agora, usar isso que ele está falando é sedução, esse jogo de poder, né? Faz parte do universo masculino também. Tem algumas mulheres que fazem isso sim. A gente tem grandes exemplos aí de mulheres que usam os homens em seu próprio benefício. Isso teve uma época, a época do grande patriarcado, que tinha as femme fatales, né? Que na verdade elas exploravam os homens para benefício financeiro próprio. Mas isso é uma coisa que está mudando também. Até porque, como um outro internauta disse, o preço disso é a solidão. Não serve para nada, né? Tá aqui o torcedor... Você vai ganhar dinheiro um dia, e daí? Tá aqui o torcedor sobre essa questão da mulher a seduzir, levar vantagem. Tá aqui o torcedor do Vitória lembrando uma personagem que virou, tá até virando um certo adjetivo aí na boca de todo mundo, que é a Darlene da novela das 8, né? Que segundo o torcedor do Vitória, para ele é a cara da mulher brasileira, que só pensa em grana, pô. Cara da mulher brasileira é uma generalização. Não generaliza, começa a observar. Tem Darlene sim, tem Maria Chuteira, né? Essas mulheres que se aproveitam das celebridades, dos ídolos ou dos caras de grande poder dentro das empresas, tem sim. Tem outras que não são assim? Tem sim. Ou então eu tenho o privilégio no meu curso ter mulheres que não estão pensando desse jeito, né? E é difícil, no curso é muito difícil me enganar, porque o curso é uma imersão, são 8 horas, que a gente já começa a trabalhar isso antes. Nas empresas são palestras, são mais curtas, mas nos cursos não. E a reclamação das mulheres é engraçado, é a mesma dos homens, é a falta de sinceridade. Então eu fico aqui pensando o que está acontecendo com essas pessoas que estão se encontrando. É o super-homem e a Mulher Maravilha. Aliás, tem um livro ótimo de uma argentina sobre isso, que é o mito do super-homem e da Mulher Maravilha, não lembro o nome do livro, onde ela fala que hoje é muito difícil para o homem conquistar uma mulher, porque ela parece aquela coisa siliconada, linda, maravilhosa, ou seja, inconquistável, é broxante, né? E para uma mulher conquistar um homem, seduzir um homem, o homem é o super-homem. Se você conversar com um cara na noite, uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele ficou me contando a noite inteira o quanto ele era bom na empresa que ele tinha. Aí eu ficava pensando, será que eu estou com cara de selecionadora de empresa? Será que o cara está procurando emprego? Será que eu tenho cara de franqueadora? Que é esse cara? Ele só falava do trabalho. Eu falei, que saco, né? Hoje é sábado, eu queria conversar com uma outra pessoa. E o cara ficava, porque minha empresa, estou não sei o que lá. Eu falei, mas não plantar batata. Você sabe que outros eu tava conversando. Eu super, não estava querendo super, eu queria conhecer o cara. O cara parecia legal. Achei um saco. Então, também ele não estava sendo sincero. Eu estava conversando outro dia com uma moça, ela tem mais ou menos 29, 30 anos, solteira, e nós estávamos num evento e ela falou assim, olha, você sabe que eu estou sozinha ultimamente, porque o meu último namorado, ele andava com 4 celulares.
Quatro celulares? Falei, como que um homem consegue andar com 4 celulares? Ele falou assim, pois é. Então a gente começava a conversar e de repente tocava um e ele atendia. Não, e ele ficava falando assim, olha esse meu celular, olha esse aqui tem a internet, esse aqui dá pra tirar fotografia. Ela falou, olha, ninguém me explica, porque celular pra mim só serve pra atender. Que coisa absurda, 4. Ou fazer ligação. E o cara tava assim, altamente interessado em divulgar o seu poder. Às vezes eu fico pensando, será que esses homens têm um problema com o órgão genital? Deve ter, parece, né? Às vezes eu penso isso a mesma coisa também, quando eu vejo aqueles caras naquele carro importado maravilhoso pra meter um pau desse tamanho. Que tanto, né? Aí você vê, que é isso, né? Eu tô aqui imaginando o seguinte, se a questão é pelo carro, quanto maior o carro, menor o tamanho do coisa, não? Assim, toda essa coisa, né, externa, pra que exagerar tanto? Tudo que você exagera, dizem, né, que as piores mulheres de cama são aquelas que são capa de revista. Porque uma pessoa que é bem transada sexualmente não tem que ficar se exibindo, nem andando peladona no carnaval, nada disso. Não há necessidade. E eu fico pensando a mesma coisa quando eu vejo um homem com aquele carro, aí a chapa tá na cara, que a sigla é o nome dele. É verdade. Aí eu fico assim, qual será o tamanho do pau desse cara? Pra que tanto? Aí quando ele vai conversar com você, ele só sabe falar isso. Do celular, do pneu do carro, assim, um assunto super interessante, né? Adoro falar sobre Corinthians, ou Vitória, qualquer coisa. Eu ficar falando de carro, acho uma coisa, pra mim, inócua, absolutamente. Completamente. Agora, o White tá voltando e falando assim, olha, são poucas as mulheres que acreditam no seu potencial criativo, intelectual e poder de trabalho. Esse é o mesmo que fez aquele comentário sobre a utilização da sedução para se conquistar um espaço no trabalho e nas relações. Você acha que... Potencial criativo, que mais? Criativo, intelectual e poder de trabalho. Eu acho que tem muitas mulheres, que são as mulheres fálicas, né, que elas não acreditam no seu potencial feminino. Então elas andam, se você reparar nos corredores das empresas, as mulheres estão sempre de conjuntinho, né, terninho, ou então tailleur, formas bem masculinas. Não que elas não acreditem no seu potencial, as mulheres têm medo de ser aceitas, então elas começam a comparar com o homem. Se elas sentirem uma emoção, elas não podem chorar. Eu fiz um coaching para uma alta executiva de uma empresa e o objetivo dela nesse trabalho, coaching é uma assessoria, era resgatar a essência feminina dela. Ela era uma mulher super boa no que fazia, até o dia que ela chorou na frente do presidente da empresa. Aí eu falei, e aí, como é que foi? Ela falou, nossa, foi ótimo, porque a reação dele, a hora que ele me viu chorando, que eu estava tão de saco cheio das coisas que ele fazia, e eu chorei, simplesmente não deu para segurar, eu tinha segurado anos. E a partir daí mudou essa relação, e mudou inclusive a vida dessa mulher também. Porque o momento era de chorar, não era de outra coisa. Então eu acho que tem muitas mulheres sim que acabam se comportando de uma forma mulher-homem, não estou falando de lesbianismo, não é isso, mas de uma forma muito masculina. E algumas de uma forma masculina negativa, que é essa sedução de jogo, né, de jogo de poder, como ele tinha dito antes. Uma coisa curiosa, o torcedor do Vitória está dizendo aqui que ele tem reparado que hoje em dia ele tem visto muitas mulheres estressadas e que a gente vê na rua com a expressão muito fechada, com a cara muito fechada, né? Isso, mas isso não é o fenômeno das mulheres, né? Eu acho que 90% da população mundial é estressada. O restante devem ser monges budistas. É impossível você não sofrer de estresse no mundo que a gente vive, um mundo ainda muito competitivo e pouco colaborativo. Competição faz parte do universo masculino, colaboração do feminino. Essa tem uma coisa que eu vou ter que dizer isso. O senhor fala, não, eu vou ter que dizer isso. É porque o Ricardo Galileu, que está com a gente aqui no nosso chat, ele está dizendo o seguinte: essa mulher que é você tem um busto fora do comum. Ele está dizendo que delícia! E é verdadeiro, não do silicone. Olha aí, ó! Ricardo Galileu conquistou... Vou dar uma de virgem. Virgem é mulher que não precisa de homem. Olha aí. E tá aqui o IOJP dizendo... Viu como eu lido melhor hoje? Se fosse antigamente, eu falei, estou aqui dando uma entrevista no meu papel profissional. Então pode elogiar, que é bom receber. Aê!
Tá aqui o IOJP também te elogiando, dizendo, pô, essa psicóloga é um barato, hein, viu? Você já conquistou o público do Sexo Falado, simpática como ela é, pô, claro. Obrigado. Tá aqui também... Dá pra montar um curso para homens, hein? Então veio no curso, participei, né? Porque acho que a gente está precisando dessa complementação. Na verdade, não seria só para homens, misturada, é isso que eu quero fazer, alguma coisa com os dois sexos, até para trocar essas figurinhas. Não, as mulheres são superficiais, os homens também são. Como é que a gente, na minha metodologia de trabalho, como é que a gente aproxima isso, faz uma linha de aproximação, né? Tá aqui como é que tá aqui? A S1000 dizendo: celular, moto e carro é a tentativa de autoafirmação do homem. É realmente um saco conversar desses assuntos ou de produtos do poder. E são barreiras, né, para evitar uma relação. Se eu fico o tempo inteiro lá no celular, eu não preciso me relacionar com outra pessoa. É uma barreira mesmo, é um escudo que você põe na sua frente para não entrar em contato. Isso. Eu lembro de uma vez na VIP, saiu uma matéria, uma mulher escreveu que ela falou: eu conheci muitos homens na minha vida, a maioria quis me impressionar. E teve um dia que eu fui no pizzaiolo e o cara, ele só me ouviu. Ele me ouviu a noite inteira. Foi o único homem da minha vida que ouviu, porque o resto só falava de si, né? Por isso que o ouvido, para o homem desenvolver o ouvir o que a mulher está falando, é muito importante. É o primeiro instrumento de conquista, ouvir. Desde falar, né? Eu sou isso, aquilo outro. Mulher já fala pra caramba, deixa ela falar. Você sabe que existe uma certa mania que um homem, quando ele tá ouvindo muito uma mulher, ele ouve a mulher assim. Ele ouve inteira, né? Quando é muito macho, ouve dos pés até... Homem, ele te olha do dedinho do pé até... É olhar de homem, né? Então, mas você tem que... Você tem que entender. Vocês não começaram a dizer que isso aqui são duas vaginas? Então. Olha, tá aqui ouve com os olhos. Você mesmo. Pelo jeito também conquistou o torcedor do Vitória. Torcedor! Só casa comigo em roupa lavada. Só isso, eu sou péssima pra lavar roupa. Melhor você lavar. Só que isso quer dizer, ele quer casar com você, mas ele dá casa, comida e roupa lavada. Não sei se você vai aceitar esse esquema. Não sei, preciso pensar, viu? Tá que o pessoal também comentando no nosso chat, o Carlinhos Multimax também confirmando, o homem adora se autoafirmar, a maioria é assim. Tá aqui ainda dizendo que porque fica com essa premissa na cabeça que a mulher só vai se interessar por ele se ele tiver coisas, né? 4 celulares, um que tira foto, outro que faz o sei o que lá, ou um carrão. Há muitos anos atrás eu conheci um cara, ele só falava de carro. E no primeiro encontro eu dei um fora assim, eu sou super distraída, ele falou, eu perguntei: onde você mora? Ele falou, entendi, Diadema. Ele falou: não, Jardim América. Ele ficou todo ofendido, eu não estava nem aí se ele falasse daqui ou ali. Sim. Então tem muito essa coisa do impressionar a mulher, né? Tem. É o homem impressionando a mulher por essas coisas e a mulher tentando impressionar o homem com outras coisas. Né? E aí o diálogo mesmo, que é aquela coisa gostosa do vamos sentar, bater um bom papo, sabe? Tomar um drinkzinho, mas... sem obrigação, né? Isso acaba se perdendo, porque só esse jogo de impressionismo. Porque no fim você não sabe quem é a pessoa e o cara não sabe quem é você. Aí, aquele cara era um chato. Eu conheci uma menina, ela saía com o cara, ela nem ouvia o que ele falava, ela ficava imaginando ele entrando na igreja com ela. Um dia eu cheguei e falei: fulana, quando você sai com qualquer pessoa, ouve a pessoa, presta atenção nela. Não fique imaginando, né? Desejo lá embaixo. Vai conhecer aquele ser humano. E ponto final. Vai pra ver o que é. Espontaneamente, como a gente diz no psicodrama, né? Ok, tá aqui, ó. Até o Carlinhos Multimarcos está dizendo: ainda bem que eu ando de ônibus e muitas vezes a pé, graças a Deus. Ou seja, o fato, né, Ele vê mais coisas, porque quem anda de carro não vê nada, né? Tem que prestar atenção no farol, naquele monte de multa que você pode tomar. 45, eu tenho 45 pontos na carteira. Pode exceder velocidade, você não vê o lado. E quando você olha o lado, você dá um sorriso para uma pessoa, pode ser do mesmo sexo ou tal, a pessoa já te olha assim. Se é mulher, será que ela é sapatão? Se é homem, será que ela tá me cantando? Ih, meu Deus. Ele tá aqui dizendo, se o homem não é autossuficiente, ele usa isso como artifício, para demonstrar poder. Ainda bem, daí ele confirma, ainda bem que eu ando de ônibus.
Uma boa conversa vale mais que um coito sexual. Na verdade, um bom papo com uma mulher já é um coito psicológico. Claro, qualquer sexo começa de um bom papo, né? Claro. Tá aqui, ó. Vai transar com um boneco, não precisa Aliás, conversar. Comprar boneca inflável. É isso mesmo, tá certo. Tá aqui o Ai também dizendo. A entrevistada é muito interessante, mas ele está dizendo que ele só tem olhos para Maria Alice. Olha, que coisa. É a paixão. Mas Isso é um grande amor, já é um grande amor. Não é de muito tempo. Tá aqui, mas o Ricardo Galeu está também dizendo para você continuar assim, que você é muito simpática. Também está dizendo Obrigada, aqui. Esse é o meu jeito mesmo, não tem outro suelhinho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, que é o seguinte: quando você faz um psicodrama com as mulheres, por exemplo, sobre sexo, né, sobre a sua satisfação sexual e tal, como é que elas dramatizam isso? O que elas eu fazem? nunca cheguei a dramatizar sobre sexo. A gente faz os papéis das mulheres, os tempos da mãe, a avó, a mãe da mãe, a mãe e a mulher atual. E a partir daí a gente desenrola, é assim que funciona o psicodrama. Daquela cena podem surgir outras cenas, mas não tem uma cena específica sobre sexo. Como é que elas estão? Como é que elas se colocam hoje na sua vida sexual? Elas estão saudáveis, frustradas, decepcionadas, secas? Sozinhas, ou então com essa história de muitas transas, ou imaginando um compromisso, né? Num dos cursos tinha uma moça que tinha um namorado que ela conheceu pela net. E ela falava dele como se ele fosse um ser real na vida dela. Lógico que ele era, só que era um cara que ela nunca via. Mas eu falei, escuta, mas cadê o cara? A gente conversa, manda e-mail. Eu falei, tá, mas e o olho no olho, né? Essa coisa mais verdadeira, porque na internet vale tudo. A gente se encontra de vez em quando, então tem muito essa ilusão. Eu acho isso muito triste, né? Muito deprimente. Tudo bem, você pode conhecer qualquer pessoa pela internet, mas você precisa conhecer essa pessoa pessoalmente, para ela fazer parte da sua vida. Porque tudo é festa, né? Então, assim, o que eu sinto nos cursos é muita solidão. Muita solidão. Mesmo acompanhada. Sueli, por exemplo... Mas é uma busca racional disso, né? Não se fala disso claramente. É algo racionalizado, como no exemplo que eu dei. Eu tenho um namorado, mas esse namorado não aparece, né? Então, que namorado? Que tipo de namoro é esse? Diz uma coisa, um curso como esse, da busca pelo feminino, pode ajudar, por exemplo, mulheres que foram, por exemplo, violentadas? Eu nunca tive Você já teve, diretamente no curso, não. Quando eu participei de alguns fóruns, eu tive um caso de uma menina que tinha sido estuprada, e ela era um fórum de drogados, e ela realmente extrapolava, ela se relacionou com a droga ao invés de se relacionar com os homens, era uma situação complicada, mas eu nunca tinha pensado nessa hipótese. Até porque a maioria das mulheres no Brasil, o índice estatístico é alto, a violência contra a mulher ela é muito alta, né? Ainda existe ficar no papel de vítima, não denunciar, ir embora, mesmo que seja com centavo, é melhor do que ficar no papel de perseguidora, né? Pouco aceito uma mulher que denuncia um homem ou então dá o troco, né? Mas se for dar uma porrada na cara dele ou pegar as coisas e ir embora. Tem muitas mulheres que aguentam. O verbo aguentar faz muito ainda parte do mundo das mulheres, né? A mulher acha que tem que aguentar por causa dos filhos, por causa de não sei o quê. E aquelas que rompem não são muito bem vistas, principalmente nas classes sociais mais baixas. Você sabe, por exemplo, o que uma mulher faz no Caribe quando ela é violentada? Não. Ela espera o homem dormir, eles já sabem disso, por isso eles somem. Ela espera que ele durma, esquenta óleo, põe numa colher e joga no ouvido dele. Então, como eles já sabem que todas vão fazer isso, porque elas não têm nenhum medo de fazer isso, porque elas se juntam e se tiver que descer a lei, elas descem. Elas mandam ver em cima dele, mas elas fazem esse tipo de coisa. Então, no momento que ele comete... Por que o óleo, o azeite... Porque, primeiro, acaba com a audição da pessoa e deixa a pessoa louca, né?
Não, então poderia ser destrói e é uma coisa muito, e não tem nenhuma, é fácil fazer isso, né? Quer dizer, o cara tá dormindo, joga o óleo fervendo lá dentro. Quer dizer, ela não tem que necessariamente brigar com ele. Os homens têm tanto medo disso que no momento que eles cometem algum tipo de violência, eles somem, desaparecem. Então, elas não têm o problema, por exemplo, daquele homem voltar e espancá-las novamente ou estuprá-las. Elas não têm o problema com os filhos, que é o medo de denunciar aquele homem e que ele faça alguma coisa contra os filhos, né? Que esse é uma grande preocupação da mulher brasileira. Até então não tem uma proteção a essa mulher, né? Ela vai lá na delegacia, ela denuncia o homem e às vezes não acontece absolutamente nada com ela. A outra novela, acho que mostrou, esqueci o nome, mostrou bem essa situação. Mas o que me espanta é também você não ter nenhum tipo de reação, nem de autorrespeito. Exatamente. Como se mais uma vez você tivesse culpa de ter um emprego, ou de ser bonita, ou de ser gostosa, ou de alguém chamar a sua atenção na rua. Então sempre a culpa persegue muito a mulher no Brasil, né? Essa coisa, não, tem que aguentar minha filha. Isso é uma mentira. Bom, tá aqui o Uai dizendo... Uai, meu capim. Tá aqui dizendo que para você esclarecer o porquê existem tantas mulheres casadas querendo sair com outros homens que não são seus maridos, querem conversar sobre os seus problemas. Porque às vezes o próprio marido está tão preocupado só em trabalhar, que esquece de conversar com a mulher. Eu trabalho muito no ambiente empresarial. Quando você lida com executivos, é muito interessante como também a armadura do workaholic, né, o cara que só trabalha, é muito grande, porque às vezes ele não sabe mais conversar com a mulher ou os filhos. Uma vez eu fiz um curso, não esse curso, um outro, tinha um senhor que ele falou que ele odiava final de semana, ele morava num sítio, ele odiava ficar com a família dele, não gostava. Então ele amava quando ele trabalhava. Por esse motivo, quando um homem perde o emprego, ele perde tudo. O homem tem uma forma, o masculino tem uma forma de agir muito mais linear. 1, 2, 3, 4. Quando uma coisa cai, papel profissional normalmente, o mundo inteiro cai. As mulheres, elas já viram mulheres conversando? 62, 34. Um homem vê um monte de mulher conversando, não entende. E as mulheres conseguem se entender. Então, o homem perde essa conexão e passa a viver só um papel, que é o papel profissional, né? Se dedica tanto a esse papel que esquece o resto. Quando a gente fala de qualidade de vida nas empresas, o que eu sempre ensino é equilíbrio de papéis. Não é fazer ginástica, não é isso. É equilibrar papel de marido, papel de pai, papel de amante, que é importante, porque muitas mulheres hoje têm um guerreiro que trabalha e tem um outro cara que faz o papel de amante, que às vezes até elas sustentam. Faz essa esquizofrenia de novo, essa divisão. Um cara faz isso, outro cara faz isso. Quando o ideal seria ter um homem que te proporcione essas coisas, sem ser super, né? Sem ser o super-homem. Ok, tá aqui. Você viu o Uai que tá falando? Tá aqui. Tá, entendi. Ele estava explicando, o Uai tá explicando que quando se joga óleo fervendo no ouvido, fura o tímpano e atinge o cérebro, matando ou provocando sérias sequelas. Então, é uma coisa fácil. As mulheres né? antigamente... Não é que a gente queira ensinar isso, não, mas... Matava, porque quando o metal entra no cérebro, ele fica uma bolinha e a pessoa tem morte. E antigamente não tinham exames que detectavam isso como hoje em dia. Como diz o Vando, cuidado meninos. A mesma mulher que te acende vela pro anjo da guarda, exatamente, acende para o diabo. Então, cuidado, tratem bem as mulheres. Exatamente, por isso que eu trato muito bem. Tá aqui o Carlinhos Multivar dizendo, sexo na internet deve doer muito. Não dá pra penetrar no drive de disquete, não tem graça. Que isso? Gente, mas já transar um negocinho desse, perdeu uma pessoa tá inteira, é muita pobreza. Tá o aqui, torcedor do Vitória. Exatamente, o torcedor do Vitória está dizendo. Eu tenho 20 anos, mas tenho muito tesão por mulheres cinquentonas, até sessentonas. Isso é normal? Tem homens que preferem isso, é comum, e hoje em dia tem sido extremamente comum. Antigamente, os homens, quando eles ficavam sozinhos, na pirâmide das escolhas, eles olhavam para baixo. E as mulheres sempre olhavam para os homens mais velhos, para cima. Hoje está acontecendo um fenômeno invertido. Tem muitas mulheres mais velhas interessadas também por homens mais jovens. E lógico, tem os problemas edipianos dessas escolhas, né? Porque em relacionamento você pode conhecer uma pessoa muito mais velha que você,
muito mais nova e eu adorar essa pessoa. Agora tem gente que tem fixação, que aí é um pouco diferente. Só vou atrás das cinquentonas, né? Provavelmente atrás de mami. Tá aqui o Cajuzinho perguntando, o ideal seria ser marido e amante ao mesmo tempo? É maravilhoso. O grande papel de marido é de ser amante. Se a gente casava com amigo, né? Amigo, a gente não tem sexo. Você escolhe um homem para ser nosso marido porque a gente quer que ele seja também nosso amante. Claro, tá aqui companheiro da vida, né? Claro. Que é isso que está faltando, é companheiros para viver. Tem uma coisa interessante aqui, ó, a S1000 no nosso chat dizendo: eu demorei 32 anos para achar um homem interessante que me ouvia e sabia conversar de outras coisas mais importantes do que carro, moto e futebol. Casei com ele e sou muito feliz. Olha que coisa legal. Que delícia, né? Beleza, maravilha. Continue com ele. E é mesmo, porque dá pra perceber. Exatamente. Incentive esse homem, trate-o bem. Ele também tem que se tratar bem. Com certeza, interessante, muito legal essa declaração aí, né? Porque também tem isso, quer dizer, a gente já escuta as declarações também muito negativas, né, sobre a relação das pessoas, mas quando tem uma declaração como essa, também muito positiva, sim, ótimo. Seja, né, tem uns que têm esperança. Claro. Mas sabe, que escolhas as pessoas estão fazendo, que cada escolha tem um critério. Se a pessoa está escolhendo alguém só pelo critério financeiro, o cara que tem o carrão, né, talvez um dia faltem outras coisas também, só um trabalhador. Mas e o amante? E o mago, né? O cara que dialoga? Eu acho que isso parte muito de dentro de casa também, né? Porque os pais também querem que suas filhas, principalmente as meninas, né? Arranjam um partidão, né? Um partidão. Um partidão. Né? Então, muitas vezes a menina até é apaixonada por um rapaz que não tem posses e tal, mas o pai e a mãe já começam a escutar, mas como é que você vai viver com esse cara? O que você espera dele? O que você espera construir com este homem? Por isso que o momento atual é ótimo, porque as mulheres hoje elas têm mais condição de trabalhar, elas têm permissão para estudar. Então a parceria hoje é outra, não é uma relação como antigamente que a mulher tinha que ficar no casamento porque ela não tinha como conseguir emprego. Uhum. Hoje as pessoas podem ficar juntas pelo afeto e ponto final. Se não for pelo afeto, precisa ficar junto. Né? Claro. Não tem cabimento traição em 2004, é coisa antiga. Né? Claro, só retardado faz isso, que você eu tem ouvi escolha. Isso outro dia de um rapaz, devia ter mais ou menos uns 30 anos, e ele estava conversando, eu ouvi a conversa dele com uma senhora que devia ter uns 60. E ele estava falando isso para mim, ele falou, olha, hoje a gente não precisa mais trair, ele estava casado pela terceira vez. Claro, você foi casado 10 vezes. Não precisa mais trair. Eu achei engraçado até pela terceira vez. Essa foi muito boa. Mas não é? E as pessoas antes poderiam manter um casamento durante 40, 50 anos. Mas qual era a qualidade desse casamento? Qual era? Nenhuma. Não é? E se hoje uma pessoa se casa 2, 3 ou 4 vezes, eu acho que não é isso que está em questão. Mas talvez, se ela se case tantas vezes, seja justamente porque ela não quer mascarar um casamento falido. Claro. Então ela parte para uma outra experiência. Para que ficar juntando os pedacinhos, já diria a grande Guilherme Ariane, de um amor que se acabou? Não tem Durepox, né, para colar nada disso. Enquanto fica preso, não adianta. Exatamente. Então, você que está nos acompanhando aí, seja fiel ao nosso papo e continue nos acompanhando depois do intervalo. Sim, a gente volta daqui a pouquinho, até já. Dos chakras, minha terapeuta é maravilhosa. Estamos de volta aqui, ó, 11 horas e 35 minutos no ar, última meia horinha agora do Sexo Falado desse sábado aqui pela OUTV. Boa noite para você que está nos acompanhando pela internet e também pelo canal 12 da TVA. Hoje, entrevistando a psicóloga Sueli Pavan, que está conversando com a gente aqui sobre o curso dela, Força do Universo Feminino, não é isso mesmo? E está aqui com a gente no nosso chat o torcedor do Vitória, o Uai, S1000, Epimentel, que entrou com a gente, que é a primeira vez o Epimentel com a gente no nosso chat aqui. Um abraço para o Epimentel, continue acompanhando o Sexo Falado e toda a programação da OUTV. Está aqui o Ricardo Galileu. Quem mais, Maria Alice, aqui com a gente aí? Quem está aí mais com a gente? Cajuzinho. Ion JP. O Jorge também está com a gente aí, ó. Jorge também está com a gente. O Drive também está com a gente. Enfim, o pessoal acompanhando, então, o Sexo Falado e a entrevista com a psicóloga Sueli. Você viu aqui que a gente já tem um comentário
Que é do Ai, dizendo que não entendeu o porquê da risada quando se falou que o rapaz se casou 3 vezes. Ele falou que foi casado, ele falou, eu fui casado também 3 vezes e muito feliz em todos os meus casamentos. Todas são minhas amigas e mesmo assim estou disposto a um novo casamento se encontrar uma mulher que me leve a cometer essa insanidade mais uma vez. Por que insanidade, poxa? E ainda pergunta por que não entendeu. Não, depois pergunta, depois diz que não entendeu o porquê da risada. Ele mesmo riu de si mesmo. Exatamente, depois pergunta por que não entendeu da risada. É uma insanidade, não é? Imagina casar 4 vezes? Exatamente. Não é fácil. Tá aqui o torcedor do Vitória dizendo, tá dizendo pra mim, Peruquinha, lembrando que Peruquinha é o meu nick, meu apelido aqui no chat. Tá aqui dizendo, convide a psicóloga mais vezes para ir ao programa, porque a audiência deve estar altíssima. Olha, tá aí, eu sou limpador, faz o maior sucesso. Tá aqui a S1000 também dizendo, gostei muito da Sueli, é uma psicóloga muito lúcida, que dá bons conselhos. Você gosta do psicóloga, não precisa ser aquela coisa chata, né, de óculos, assim, super melancólica. Legal. Tá aqui, ó, é uma psicóloga muito lúcida, que dá bons conselhos, a gente ser muito bem humorada, o que é muito importante para quem lida com o ser humano. Parabéns. Nesse mundo amargo, se não tiver bom humor, a Poxa coisa complica. Então tá aí, ó. E o Jorge entrou aqui dizendo o seguinte: Sueli, você não acha que muitas vezes as mulheres sobem profissionalmente graças a algumas características femininas usadas como vantagens competitivas em relação aos homens, como a maior facilidade para aglutinar e gerar cooperação, mas quando atinge postos mais elevados, acaba às vezes masculinizando suas atitudes? Com certeza. Tem uma pesquisa sobre isso, que quando uma mulher, ela galga, ela usa todo o universo feminino, sensibilidade, empatia, poder de relação, de times, de cooperação. E na subida, quando sobe lá para um degrau muito alto, ela tende a rejeitar outras mulheres. Aí o mesmo comentário, não vou contratar uma mulher porque a mulher fica grávida, não vou fazer não sei o que lá, começa a atrair. Tanto é que 41% das executivas brasileiras, é um índice altíssimo, sofrem de estresse crônico. E somente 21% dos executivos. Então tem uma traição à própria alma feminina muito grande. Você tem razão. É verdade. E é dado. Leia Marisa Lippe, que é uma especialista em estresse. Maravilhosa. Legal, então tá aí. Todo tipo de mulher procura você pro curso? Como é que é? Como é que é essa mulher que procura você pro curso, no geral? Quer dizer? São vários tipos de mulheres. Normalmente mulheres que trabalham, porque o meu mailing é muito mais focado nas empresas, né? O que eu nunca tive no curso são adolescentes, nunca aconteceu, mas tive pessoas tanto jovens, de 20 e poucos anos, até 50onas. O público é bem eclético mesmo. Bem aberto. Bem aberto. E nas empresas mais aberto ainda, quando tem palestra, porque aí são todas as funcionárias. E você tem o retorno dessas Tem, como é que é esse inclusive retorno? até casou, vai casar agora, né? Não, é assim, ela é uma jovem, ela tem 27 anos. E ela falou pra mim, que ela falou, nossa, filha, se eu descobrir esse negócio do que é o feminino que todo mundo diz, mas ninguém fala, né? Depois do curso, porque o curso, como eu disse antes, é uma imersão dentro desse universo. Então eu tenho bastante contato, desde o preparo dos alimentos, das atividades que eu peço para fazer antes, da história da menina, né, das meninas, que as mulheres elas precisam ter um grupo de convivência feminina. Exatamente. Elas precisam, mulher adora falar sacanagem, dar risada com os peitos, com a barriga, Exatamente. né? Dar risada com os peitos, você com a barriga, claro. Barriga, claro. Né? Barriga, com uma atitude sem ficar encolhendo, fazendo pose. Então essa coisa bem das mulheres, de falar dos homens, de falar de sacanagem mesmo. A sexualidade é alguma coisa muito curadora. Muito curadora. A vida sexual das mulheres, a partir do momento que elas têm esse contato com outras mulheres, melhora muito. Melhora, porque não é só, se a pessoa tem um problema lá na cama, ela vai ver que várias outras têm, que tem uma alternativa. Mulher é muito criativa, né? Por isso que os homens eles nos veem como estrategistas, mas não é isso, é que a gente sente todos os nossos órgãos, os nossos seios, são os nossos radares. Se a gente está antenada, a gente chega num lugar e sente boas vibrações ou más vibrações. A gente não está antenada, a gente atropela. E, por exemplo, de maridos ou namorados dessas moças, já teve retorno? Alguém já conversou
os namorados ou maridos dessas moças que te procuraram, dessas mulheres que te procuraram, já conversaram com você sobre... Não, nunca. Você acha que é o medo? Ficou mais assim. Teve algumas que ligaram e falaram assim, meu namorado achou que eu fiquei mais assim, né? Mas assim, entendeu? Agora, que bom que você ficou mais assim, fique sempre. Mas o retorno em si, quer dizer, enfim, o homem é mais... Nós somos mais fechados para compreender realmente isso. Temos que usar mesmo as duas vaginas, não é isso? Sim, para ouvir e para sentir, mas que a mulher fica diferente, com certeza fica. Sai mais esperançosa e vendo com outros jeitos, né? Que o nosso mundo é muito agressivo, então um dos exercícios que eu dou no curso é para, a caminho do curso, ela começar a ver tudo que acontece na rua de uma forma conectada com o feminino, pensando no todo. Então, aquelas respostas agressivas que a gente dá no trânsito, por exemplo, elas são totalmente banidas, porque são respostas masculinas. Então, eu nunca esqueço, puxa, eu nunca tinha visto um cachorro do lado da minha casa, ou uma criança que atravessou, as coisas bonitas que acontecem no dia a dia que a gente não vê. O dia nunca é igual, né? A gente pode passar todo dia pelo mesmo caminho, mas tem pessoas diferentes, os cenários eles vão mudando. Então, essa observação, então esse é o primeiro momento do curso, logo de manhã. E é legal como vem coisas que não vem na correria do dia a dia, não percebem as coisas bonitas, as árvores, né? Tá cheio de coisa bonita. Você sabe que isso que você está comentando me lembra muito aquele filme Feitiço do Tempo. Isso é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso também. Maravilhoso, muito porque a vida não nos dá essa chance que o filme tem, né? De resgatar. Eu sempre falo, a vida não tem aquele negócio que no videocassete tem, que é de volta. Então a gente tem que prestar atenção no tal do aqui e agora, não tem outra chance, né? Só tem essa. Ok. Tá aqui, ó, o Jorge dizendo para você, pedindo para dizer para você, diga a Sueli que ela é suelinda por dentro e por fora. Muito obrigada. Olha, isso é tímida também, mas não parece. Lembra da mulher da dualidade? A mulher social de dentro é tímida. Ok, tá aqui. Você viu do torcedor da Vitória que tá falando? Isso, exatamente aqui, ó. Ela dizendo que lá ele mora em Salvador, torcedor do Vitória, evidentemente. Em Salvador passa um programa da TV Bahia, filial da Rede Globo, que tem um quadro no programa que oferece empregos. E a exigência é emprego, o emprego é para motorista de carreta e a exigência tem que ser do sexo feminino. Muito estranho isso, está dizendo aqui, motorista de carreta que só pode ser mulher. Que coisa, né? Desconheço, mas a mulher, em termos de trabalho, tem um negócio chamado atenção. As mulheres, elas são comprovadamente mais atentas a detalhes, peças, talvez no trânsito também. Não sei porquê. O Ai está dizendo sobre a questão do casamento, que nós estávamos rindo da insanidade. Ele está dizendo o seguinte: eu acho que casar é um ato que só se faz em um estado de consciência alterada, ou seja, apaixonado ou demente. Apaixonado. Sempre apaixonado, né? Apaixonado. Não, mas é um grande aprendizado, né? É muita sacanagem. A maior terapia que existe é o casamento. Você vai viver com um ser que filho é diferente, filho você gerou. O casamento é uma pessoa que você escolheu. Como é que é essa relação, né? É uma relação muito profunda com outro ser humano. Isso é muito bonito. Pena que a gente não pense na beleza disso. É uma coisa muito profunda, né? Você escolheu aquela pessoa, você vai ter uma convivência íntima. Vai acordar descabelada, né? O mau hálito, essas coisas normais do ser humano. E vai conversar com aquela, vai conviver, cozinhar para ela, ou vice-versa. Diz uma coisa, uma mulher na terceira idade já te procurou para um curso? Não, terceira idade não. Não procura? Nem procura. Elas estão tão carimbadas, né? Elas têm tanta certeza que elas nem procuram. Você acha que a maioria delas tem já? Tem, porque elas são as sábias conselheiras, né? De como deve ser um casamento, um relacionamento. E é uma visão, pelas senhoras que eu conheço, muito diferente de relacionamento do que as mulheres têm hoje. Porque é um mundo da terceira idade onde o masculino era muito prevalecedor, né? Prevalecia muito. Eu nunca fui procurada, não. E acho que nunca vou ser. Tem mais gente aí fazendo pergunta, Marialice, no nosso chat? O Galileu está aqui, o Ricardo Galileu. Tem uma pessoa que eu conheço que está dizendo que se acha muito autossuficiente. Mas isso eu acho que a atrapalha. Primeiramente, para arrumar um namorado, pois assusta bastante a individualidade dela.
E ele pergunta para você, o que você acha que pode dizer sobre isso? Sobre a individualidade dela. Quer dizer, ela é uma pessoa que se acha tão autossuficiente que ela provavelmente coloca a sua individualidade em primeiro plano. O que você acha sobre essa questão da individualidade? Sempre uma coisa assim, meio feia, né? Que assim, as mulheres que acham que não precisam de um homem, né? Não precisam de um amor de um homem, elas ficam com o passar dos anos muito amargas. E gente amarga solta gases venenosos por onde passa, né? Uma coisa, você pode até não ter um homem do seu lado, mas você sente a falta, a presença, faz falta aquilo. Agora, ser autossuficiente, se for nesse sentido que eu captei, de mulher parece muito segura, que aquele exemplo que eu dei antes, não preciso de ninguém, eu me basto, é muito chato, né? Muito venenosa, muito amarga. Dentro de um relacionamento, o que você acha que é? Tem várias coisas importantes, claro. Mas se você tivesse que eleger uma, o que você elegeria? A troca, o compartilhar, né? Para mim é o mais importante em termos de relacionamento, é o poder compartilhar todas coisas, absolutamente todas, as ideias, as divergências, as opiniões, o sexo, tudo. É o compartilhar. Para mim, relacionamento é sinônimo de compartilhamento, é estar junto, né? Uma vez, acho que foi a Lúcia Veríssimo, ela falou uma frase assim: compartilhar para mim é algo cúmplice. Por exemplo, matei uma pessoa, o outro fala, aonde enterraremos o corpo? É uma coisa extremamente profunda, né? Profunda. Ok. Olha, a gente vai rapidinho para o intervalo, a gente já volta. Até já. De volta, agora 11 horas e 49 minutos. Estamos indo já para os últimos 5, 6 minutinhos, 7 minutinhos do Sexo Falado dessa noite, aqui entrevistando a psicóloga Sueli Pavan, que tem esse curso, A Força do Universo Feminino. As mulheres que estão assistindo a gente, que de repente se interessaram aí pelo seu curso, você quer deixar um e-mail para entrar em contato com você? Como é que faz para entrar em contato? Não só mulheres, como homens também, tá? O curso Okay. eu não sou feminista, meu curso só entra mulher, não é clube da Luluzinha e do Bolinha. Okay. É Sueli com Y, Pavan, P-A-V-A-N, N de nariz, né, navio, @uol.com.br. Como é que é? Repete, como é que é? Sueli com Y, Pavan, @uol.com.br. Então tá aí, ó, para quem está assistindo a gente quiser fazer o curso. E pode escrever também se tiver dúvida, se quiser bater papo, pode escrever, que é legal. Acho que a gente precisa compartilhar a vida com os seres humanos, e não só com os bichinhos. Você tem alguma palestra, Sueli, para os próximos dias? Alguma coisa já marcada? Não, ainda não cronogramei nada para esse ano, porque eu mudei de casa, então não cronogramei nada. Mas esse curso, normalmente, ele abre no primeiro semestre, depois eu faço 2 por ano. E aí, para as empresas, aí são trabalhos mais curtos. Aí pode escrever também. Esse curso foi copiadíssimo, só que o meu original, quero deixar isso claro para todos os meus copiadores, até comercial. A Força do Universo Feminino, o poder. Fiquei muito brava, isso devia processar. No Brasil não se processa, né? Que pena. Ok. Tá aqui o Ricardo Galileu dizendo, mas acho que ela necessita realmente de um homem. Como é que é isso? Está falando das mulheres, é isso, Maria? Não, ele estava com o Ricardo Galileu, estava dizendo que aquela mulher que ele disse sobre ser muito autossuficiente, ela é bancária e acha que ela é muito estressada. Ela precisa abrir, né? Ela precisa entrar em contato com essa essência. Quando estiver fechado, ela está atuando de uma forma desconectada com ela mesma. Enquanto as mulheres ou homens não se conectam com o seu universo feminino, a característica do universo conexão vai ficar atuando dessa forma. Isso é uma atuação, isso não é espontâneo e não é essencial e não é do feminino, essa forma de agir. O Ai está fazendo uma observação ótima, concordo com você, é uma coisa engraçada, porque eu estava olhando aqui o chat e eu também pensei nisso. Ele está observando que nesse programa só tem internautas homens, né? Por que será? Por que será? Eu também estou achando falta. A maioria. Não, você tem algumas mulheres também, mas a maioria. Nós tivemos no início, né, a participação de algumas mulheres.
E eu também tenho sentido muita falta da participação das mulheres. Mas quando eu participei de alguns, aqui tinham algumas mulheres. Isso é bom, né? É bom, porque se eu estou falando que o curso é procurado por mulheres e começo a ver essa participação de alta qualidade masculina, a gente poder dialogar e fazer os encontros, isso que é interessante, isso é muito bom. Tem a pergunta aqui do Ipimentel, acho que não foi feito para você, tá aqui, ó. O que você acha das meninas de hoje em dia que com 15 anos namoram caras de 25, 30 anos? A mesma coisa que eu respondi, né? Pode ser Édipo, querer buscar um pai nessa história, alguém que somente as proteja. Com 15 anos de idade, você não tem nem muita condição de critério de julgamento, de julgar, né? Eu estou apaixonada. Eu lembro várias coisas. Quem não se apaixonou pela... Eu lembro do professor de física que eu era apaixonada, tinha barba, maravilhoso, eu adorava. Mas não são todas também, né? Ok, isso ali. Você quer deixar alguma mensagem aí para as meninas, já apesar que tem mais homens assistindo, então para os homens e para as mulheres que estão assistindo o programa, uma mensagem assim, sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Experimentem, né? A vida é experimentar. A partir de agora, quando conhecer alguém, pode ser um amigo, uma amiga, uma pessoa que você esteja interessada, conhecer aquela pessoa, não perder o bonde da história, né? O trem da história ou o metrô, porque as pessoas estão passando muito rápido pelas relações. E relacionamento não é fast food, é restaurante bom. Você pede saladinha, depois você toma uma bebidinha, experimenta a comida. Lembra sempre da comida japonesa que você demora 2 horas para comer? Vida, relação é isso. Não passa rápido, que você pode estar perdendo grandes oportunidades, tanto de conhecer uma garota super legal, quanto um cara muito legal. Então não percam a chance, né, da vida. A vida é muito boa. Legal, olha que coisa muito interessante mesmo. Porque passa rápido, né? Tem que transar, tem que fazer isso. Não tem que fazer nada. Esquece os tem que, esquece toda essa mídia medrosa que só põe medo e culpa na gente. Como diz uma amiga minha, se a vida fosse tão ruim como está nos jornais, todos nós estaríamos mortos. Lembra que tem gente que para o carro para passar o pombinho, o gatinho, tem gente boa no mundo. Falta só a gente estar falando um pouco mais disso, né? Trazer lembrar, isso, né? As forças do bem, as coisas boas. As coisas boas, cheio de coisa boa. Agora a gente se despede, né? Que chegou o fim do nosso coisa programa. Boa tão rápido. 2 horas de coisa boa. 2 horas de coisa boa. Acho que realmente boa. A gente conseguiu falar de coisas assim muito especiais. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia, poxa vida. Né? Com calma. Delicadeza, que é aquilo que o mundo precisa, né? Tá aí, delicadeza. É o feminino, né? Claro, é o feminino. Então tá aí, ó. Então, obrigado, Sueli, pela sua presença. Obrigada a vocês, adorei. Obrigada, Sueli, foi muito gostoso. Adorei mesmo. Obrigado pela presença. E um beijo grande para todos vocês que estão aí, que participaram conosco e estejam conosco no sábado que vem. Com certeza, galera. Obrigado, um abraço para todo mundo. Eu me encontro com vocês amanhã às 6 da tarde no Web News, edição de domingo. Boa noite para todo mundo, até amanhã. Tchau.